Voltando, quando nós lemos aquele texto do Código Penal da Vida Futura, nós estávamos interessados em estabelecer, mais uma vez, o que a gente chama de princípios. Então, o princípio do degredo espiritual está na codificação. Por isso que é importante, quando nós estudarmos a codificação, absorvermos o princípio de funcionamento das coisas. Porque uma vez absorvido o princípio, nós conseguimos raciocinar. Por que Kardec estabeleceu, evidentemente, através da revelação dos espíritos superiores, porque o que Kardec recebeu foi uma consultoria das esferas divinas, quem assessorou foi o Espírito de Verdade. O que eles ensinaram para ele? Escala espírita, degraus evolutivos, escala progressiva dos mundos. Ou seja, os mundos não são todos iguais, eles estão em degraus evolutivos. Então, os mundos são adequados ao grau evolutivo dos espíritos que nele habitam. Isso é de uma lógica solar, é um sol do meio-dia. É claro, decorre da própria lógica das coisas. E como Kardec é um pedagogo, é importante. Por que a experiência reencarnatória de Kardec é com Pestalozzi? Porque ele é um pedagogo. Então ele dispõe, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, a chamada progressão dos mundos. Se os seres progridem, os mundos também, que são expressão coletiva dos seres, também progridem segundo uma ordem didática, em que nós temos mundos primitivos, em que são mundos onde a atividade material e biológica é quase absoluta, você não tem um predomínio da atividade intelectual e cultural. Essa é a característica do mundo primitivo. As atividades físicas predominam, você não tem atividades intelectuais e culturais de grande monta. É isso. Você tem os mundos de expiação e prova, que são mundos que guardam uma relação com os mundos primitivos. Por quê? Porque eles ainda vivem em condições materiais. Então nós temos uma herança animal. Nós temos um parentesco muito próximo ainda com a animalidade. Vivemos em condições físicas que são condições do Neandertal. A diferença do mundo de expiação e prova é que a humanidade já possui uma condição intelectual e cultural em que ela ameniza as condições físicas com o uso da tecnologia. Seja essa tecnologia uma faca, um metal, seja ela um helicóptero, um avião. Porque a Terra é um mundo de expiação e prova, mas um mundo de expiação e prova velho. Nós temos um mundo de expiação e prova criança. Na época do início do Egito, do início do Império Chinês, nós éramos mundos de expiação e prova bebês. Hoje nós já somos mundos de expiação e prova velhos. Há um período de transição, que é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo de pessoas que saíram da UTI depois de uma cirurgia. Qual cirurgia? A cirurgia que extirpou o tumor do mal.
Então elas vão ter que fazer radioterapia, vão ter que fazer quimioterapia, porque senão o tumor volta. É isso que o Kardec diz. O mundo de regeneração é um mundo de convalescentes. Tem gente achando que mundo de regeneração é mundo de atleta olímpico do bem. Sai dando pirueta, faz o cavalo, a argola. Heróis do bem. Não. Está lá no Livro dos Espíritos. O mundo de regeneração é um mundo de convalescentes. Então é só a gente andando assim devagarzinho. Ai, fui, não posso. Qualquer bobeada você volta. O mundo ditoso, esse não. O mundo ditoso, nós não sabemos o que é. Por quê? Por que nós não sabemos o que é? E isso é o bonito da doutrina espírita. Tem disso assim, a doutrina espírita tem resposta para tudo. Aí nós dizemos, não, você não entendeu a doutrina. A doutrina espírita tem pergunta para tudo. É diferente. Não tem resposta para tudo, ela tem pergunta para tudo. Nós não sabemos o que é um mundo ditoso. Sabe por quê? Porque o mundo ditoso é fácil explicar o progresso moral. É fácil. Né? Um mundo, imagina uma quinta avenida em que todo mundo que andasse sobre ela fosse superior a Chico Xavier. É um mundo ditoso. Isso é o progresso moral. Agora, como entender o progresso físico? Fisicamente falando, como é que é um mundo ditoso? Não sabemos. Quando André Luiz descreveu uma colônia espiritual da Terra, teve gente que achou que era ficção científica, tem gente que acha até hoje. Imagina se descrever um mundo ditoso. Nós não sabemos. Mas a progressão dos mundos. E o espírito que não deu conta de acompanhar o progresso do mundo onde ele vive, porque sempre tem alguém que toma bomba. Não tem escola, vocês conhecem? Alguma classe em que todos os alunos são aprovados? É muito raro isso. Sempre tem alguém que repete a matéria. Não é? Eu me lembro que tem um negócio na matemática, na época que a gente estudava, né? É fatorial. Então, fatorial de 4, 4, 3, 2, 1. Fatorial de 5, 5, 4, 3, 2, 1. Né? E aí perguntava, qual que é o semestre que você está? Está fatorial 6. Estou fazendo matéria do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro. Eu queria ficar devendo créditos e ia fazendo matéria de tudo. Ou seja, espíritos que não conseguem acompanhar o progresso de um mundo são levados para outro mundo condizente com... Eis o ponto. Condizente com o quê? Se você já assistiu algum filme que retrata a vida de um Neandertal, de um homem das cavernas, você vai examinar o estilo de vida do homem das cavernas. E geralmente, nós nos fixamos nas atividades cognitivas do homem primata. Então a gente está preocupado assim, ele tem iPhone? Não. Ele sabe fazer conta? Não. Ele sabe escrever na pauta? Melodia? Não. Isso são atividades cognitivas. Mas nós não fazemos uma pergunta que é básica. Qual é o padrão emocional dos seus relacionamentos? Bom, onde nós vamos chegar com isso? Você chega num momento de um mundo de expiação e provas, em que ele precisa dar o passo para o mundo de regeneração, que é a transição para virar mundo ditoso.
O tempo que um orbe fica no mundo de regeneração, segundo Kardec, é um tempo curto. Curto, nós não sabemos exatamente quanto, mas é curto. Porque regeneração é uma transição para você chegar e virar um bebezinho do mundo ditoso. Porque tem mundo ditoso bebê e tem mundo ditoso ancião, né? Tem planeta que já é mundo ditoso há 10 bilhões de anos. Tem orbe, que é mundo ditoso, há 100 mil anos. Então, nós temos que ter uma medida. Por isso que o Kardec deu a ideia geral. Então, quando você examina uma transição, aí você pega um indivíduo. O que nós vamos analisar? Você olha para ele, fala, interessante, né? Tá bem vestido, tem bom gosto, PhD, tem uma educação toda, etiqueta social. Nós examinamos o padrão cognitivo daquele espírito, as suas atividades cognitivas, ou atividades intelectuais, mentais, etc. Aí, essa não tem problema. Aí você vai avaliar o que define. O que define? Por quê? Saber resolver uma equação de segundo grau não muda a sua vibração espiritual. Esse é o ponto. Ela trabalha a sua sabedoria, o seu aspecto cognitivo, que é fundamental. Porque, gente, preciso dizer, não existe anjo bobinho. O anjo mais bobinho que tem, que é aquele que acabou de virar anjo, teoria da relatividade para ele é soma de 1 mais 1, 2. Anjo é um espírito que atingiu altos patamares de desenvolvimento da inteligência. E mais alto ainda, patamares de desenvolvimento do sentimento. Então, se você abre o livro Renúncia, está lá Alcione. Alcione foi Célia dos 50 anos depois. Todo mundo viu lá o testemunho dela. 700 anos depois ela reencarna como Alcione. Onde ela estava? Ela estava em Sírios fazendo um curso de harmonia. Para. É na Juilliard School de Nova York? Não. Não é na Juilliard. Não é em Berkeley. Ela estava em Sírios estudando harmonia. Eu falei, dá para imaginar o que ela estava aprendendo lá? Os padrões de harmonia que esse espírito estava estudando em Sírios. Porque eu aqui tenho que fazer uma orquestra assim, metais, cordas. E como é que é uma orquestra em Sírios? Quais são os instrumentos? Qual o alcance dos instrumentos? Quais as possibilidades sonoras? Então, gente, não tem anjo bobinho. Não tem anjo bobinho. Altos padrões intelectuais. Mas o critério, quando você chega no o padrão afetivo do espírito. O padrão emocional, o seu padrão de relacionamentos. É isso que define quem vai, quem fica. Por quê? Porque se você andar na Quinta Avenida,
você vai encontrar um indivíduo com um Armani, muito bem vestido, saindo de um Porsche, extremamente bem sucedido, com um padrão emocional de um Homo sapiens. Emocionalmente, ele é um homem das cavernas. Todos os conflitos ele resolve com violência. Não deu, ele usa força. O padrão de organização dele é o padrão hierárquico autoritário. Eu mando, todo mundo obedece. O padrão de convencimento dele é o seguinte: se você não me seguir, eu te mato. É um Neandertal. Por haver essa sintonia emocional, para que mundo que ele vai? Com quem que ele vai conviver? Adivinhe? Adivinhe, no degredo, onde vai parar esse nosso amigo acostumado com um perfume francês, com o vestido da Gucci. Vai parar no mundo de primatas. Não tem depilação. Não tem salão de beleza. O que esse espírito sente quando ele chega nessa nova casa dele? A primeira impressão dele é o seguinte: eu estou encarnando num animal. E aí ele desenvolve a teoria da metempsicose. Porque a sensação dele é de que ele não está mais na espécie humana. Mas está. Porque a espécie humana vai do Neandertal ao Wolf de Wall Street. Essa é a espécie humana. Ela vai do Neandertal a um Bezerra de Menezes. É esse leque. O que aconteceu? Emmanuel simplesmente nos trouxe tradições espirituais para explicar o quê? Você consegue me explicar nas areias ardentes do Egito? Você não tinha energia elétrica, você não tinha motor de combustão, você não tinha nenhum dos elementos de tecnologia que nós temos. E alguns milhares de indivíduos de 1,30 m de altura. Você já mediu uma múmia? Construíram pirâmides com altas proporções geométricas. Tem alguma coisa aí. Então você começa a passear pelas civilizações da Terra e você vai vendo que há um disparate completo. Você vai em Pompeia e os sujeitos canalizaram a água, fizeram saunas coletivas, salas de banho aquecidas, utensílios, uma série de elementos. Você fala assim, mas se e assim iam almoçar assistindo o gladiador um matando o outro.
Então, vestiam túnicas de deixar Jorge Armando de boca aberta, mas sentiam prazer em ver alguém matando o outro assim na frente, sangue sendo derramado. Como é que você explica essa distorção? Como é que explica esse disparate? Nós vamos no Livro dos Espíritos. E está certo. Você acha que o ser humano aprende primeiro o que é mais difícil ou o que é mais fácil? Se tiver dois caminhos, o mais fácil e o mais difícil, onde a multidão vai? O mais difícil, né? Não é assim? Não, o mais difícil. Se eu reunir 100 mil pessoas aqui, tiver a forma mais fácil, a forma mais difícil, todo mundo vai na mais difícil? Não, todo mundo vai na mais fácil. Na mais fácil, na mais rápida, mesmo que seja a mais errada. Qual que é o mais fácil? Qual que é o progresso mais fácil? Intelectual. Qual que é o progresso mais difícil? Moral. Porque o progresso moral exige autodomínio, autocontrole. Domínio sobre si mesmo. Autocontrole do desejo. Disciplina do desejo. Ele é mais difícil. Então, o que o Livro dos Espíritos diz? O progresso moral segue o progresso intelectual. O progresso intelectual vai na frente. O progresso intelectual vai na frente e puxa o progresso moral. Então, adivinhe? Você tem espíritos que, do ponto de vista intelectual, poderiam estar em outro mundo, mas do ponto de vista emocional, a Terra já é elevado para eles. E tem que voltar para o inferior ainda. E como que Deus harmoniza esse problema? Aí eu vou ler aqui o trecho de Emmanuel. Ele diz assim: entre as raças negra e amarela, e aqui Emmanuel está usando uma terminologia de 1938, que não é mais usada hoje, o termo raça substituído por etnia. Mas nós não vamos aqui ficar discutindo terminologia, porque o importante é a ideia. Né? Então, entre as etnias negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor, para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso. Mas providência justa de administração. Administração? Como assim? Providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então, como que se corrige o disparate entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral? Com trabalho e sofrimento. E por que medida de administração? Porque Deus administra os mundos do cosmos. Nova York tem prefeito, a Terra também. Nova York Estado tem um governador.
não é? O sistema solar também. E quais são os critérios de administração dos mundos? Você precisa deslocar populações. Se um grupamento de espíritos, uma população, e aqui vale a pena dizer, isso é muito importante, muito importante. Emmanuel diz assim: há alguns milhões de seres, alguns milhões, que entravavam o progresso no sistema solar de Capela, num dos planetinhas, foram trazidos. Isso já nos dá uma proporção. Nós temos na Terra 22 bilhões de espíritos aproximadamente em evolução, segundo Emmanuel no livro Roteiro. Encarnados em torno de 9 bilhões, mas só serão degradados alguns bilhões, porque quem está entravando a Terra são alguns bilhões. O restante da massa está só seguindo a moda. Para cada um que pensa, tem 1000 que segue. Esse é o ponto. Então, quem está arquitetando o mal na Terra são poucos, comparativamente falando, com a população terrena. E são deslocados por medida de administração, como um diretor de uma escola, ele administra, esse aluno não tem condição. Então, imagine, isso não é uma medida de ódio. Deus não dirige o universo com raiva. Deus dirige o universo com amor e com sabedoria. O que faz uma professora, o que faz uma pedagoga que vê que a criança não está conseguindo acompanhar a turma? Coloca essa criança numa outra turma adequada ao seu desenvolvimento. Essa é a medida administrativa. Então, quando Emmanuel usa medida administrativa, nós precisamos começar a pensar na evolução como um administrador de empresa. Por isso que eu brinco assim, Jesus o CEO, mas é por causa disso, é por causa dessas expressões do Emmanuel. De fato, você tem que tomar medidas administrativas. Por exemplo, vamos fazer uma especulação? Você tem os países imperialistas da Europa, eles vêm e começam a invadir colônias, explorar colônias, explorar colônias, explorar colônia. Aí chegam os espíritos que cuidam das questões sociológicas para Jesus e falam assim: e agora, mestre, não vamos fazer? Vamos tomar uma medida para, diante da lei de causa e efeito, resolver esse problema. Qual que é a medida, mestre? Imigração. Todo mundo da colônia emigrar para o país de origem. Eu não vou citar nomes, mas você pega o jornal, você vê que a Europa está vivendo os problemas que são problemas. Quais são os problemas que ela está vivendo? Os problemas de imigração são problemas decorrentes do imperialismo europeu. Porque o imigrante agora vai receber o que foi tomado dele. É a lei de causa e efeito. E quem tomou está gemendo e reclamando. São medidas de causa e efeito em nível coletivo. E não adianta, porque se um país tem esse débito para resolver, não adianta, vai passar por essa situação. É uma conjuntura. Uma conjuntura.
E quem está lá não vai ter paz enquanto não devolver tudo que tirou. Esses pontos são de uma sutileza. Pois bem, diz assim, Emmanuel: olha só, vou pegar aqui antes. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulares, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Para quê? Para lembrar as pessoas da promessa que ele tinha feito. Então vamos lá. Agora nós temos a lógica. Capela, sistema solar que está 42 anos-luz distante do nosso sistema. É o nosso sistema solar vizinho. O que você faz quando você tem um problema? Bate na porta do vizinho. Ô, você desculpa, olha, esqueci aqui, faltou isso, cachorro, será que teria condição? Não, pois não. Bate na porta do vizinho, não é? Qual que é o nosso vizinho? Capela. Se você pegar uma nave andando a 300 mil quilômetros por segundo, você demora 42 anos para chegar em Capela. O que significa que, a menos que eles tenham vindo num veículo que anda numa velocidade superior à velocidade da luz, eles demoraram 42 anos para chegar aqui. Acontece que isso envolve uma medida administrativa. Milhões de espíritos foram tirados de lá para trazer para cá. Mas o planeta de onde eles saíram não tem Cristo, não? Tem. O sistema de Capela não tem a comunidade de Cristos? Tem. Não tem um Cristo que dirige o sistema? Tem. Não tem um Cristo para cada planeta do sistema? Tem. Reuniram, deliberaram e mandaram um WhatsApp para a comunidade de Cristos do sistema solar. Precisamos nos reunir. Problemas no mundo em transição. Agendaram a reunião, não sei onde, se reuniram. Pegaram as condições. O planeta que apresenta as condições para receber esses espíritos é um planeta primitivo do sistema solar. O que está primitivo é a Terra. Então vai ser na Terra. E aí viraram para o Cristo da Terra e falaram: irmão, você pode receber? Você pode receber as minhas ovelhas desgarradas? E aí Jesus fez assim: pode. Eu vou recebê-las. Agora, não me diga que ele não disse isso. Ele disse assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Fala no Evangelho. E ele disse mais: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Mas ele nos disse isso, mas a gente não entendeu. Mas ele não só disse, ele recebeu, reuniu todos e conversou. Não tem nenhum degradado na terra que não tenha visto Jesus, porque ele foi lá em pessoa e falou.
Até aí, nenhum problema. O inacreditável é a notícia que eu vou dar para vocês. Sabe o que ele prometeu? Eu vou falar dessa conversa porque me contaram, viu? Nós estamos lembrando, né? Dessa conversa. Tem muita gente aí lembrando. Ele disse assim: meus filhos, sabe por que vocês estão perdendo o jardim do Éden? Porque vocês entraram num processo de experimentação do mal. O projeto da autossuficiência. E vocês afastaram Deus da vida de vocês. E não tem como viver sem Deus, porque Deus é o Criador, é o provedor da vida. Vocês vão precisar desenvolver sentimento, porque o problema de vocês é sentimento. Sentimento. Vão precisar desenvolver sentimento, senso moral. E restabelecer conexão com Deus. Então é o seguinte: eu estou mandando vocês para um mundo de neandertais. Dá uma olhada. Está vendo aquele ali? Olha lá, acabou de quebrar a cabeça do outro. Está comendo carne muito mal passada, podia ser pelo menos medium, sem sal. Eu preciso que, como forma de reparar o estrago que vocês criaram, vocês eduquem essas massas primitivas. Ensina para eles a temperar carne, a construir estrada, a fazer casa, a construir teatro, conservatório, balé, música, literatura, poesia, magnetismo, mediunidade, respiração, yoga, cuidar dos chakras. Preciso que vocês ensinem isso tudo para eles. Eles falaram: mas como é que nós vamos fazer isso? Nós já somos desconectados com Deus. A hora que a gente mergulhar nesse mundo primitivo, aí que nós vamos desconectar de vez. Minha internet já é discada, o senhor me manda para um lugar que não tem nem cabo. Aí ele, o Cristo, fez a promessa mais inusitada que surpreendeu todo mundo. Surpreendeu eles, né? Porque está na lei. Ele disse assim: não. Quando chegar o momento, porque eu não posso dar lição antes da hora, quando chegar o momento da terra, eu vou em pessoa. E eu vou ensinar para vocês o que é estar encarnado e mesmo assim em perfeita conexão com Deus. 500 GB de banda. Você faz um download de 10.000 Blu-rays em 1 segundo. Encarnado. Prometeu para eles. Aí o que o Emmanuel diz? Diz assim, ó: todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Aí começou: não, ele vai vir aqui. Os hebreus falaram: não, vai ser hebreu. Aí os egípcios: não vai ser egípcio. Não, vai ser hindu. Vai ser chinês.
Todos o queriam. Todos. E todos desenvolveram tradições sobre a vinda de um enviado. Se você quiser aprofundar nesse tema, leia um livro de um cara genial, chama Joseph Campbell. O Herói de Mil Faces. Gente, o herói de mil faces é Jesus, é o Cristo planetário. Esse é o herói que toda a humanidade sonhou. Então não me venha dizer que evangelho é só para ocidental. Não tem um encarnado, nenhum espírito nesse planeta que não conheça o Cristo. Ele é um suprassumo da Terra. Todos conhecem. Se você ler lá mitologia de Gilgamesh, mitologia grega, egípcia, chinesa, o Joseph Campbell, a vida dele foi dedicada a isso. Sobre os mitos. Só que o que as pessoas expressaram isso? Será que eles expressaram de uma maneira lógica? Não, eles expressaram isso numa linguagem mítica. Com dragão, com pedra, cheio de símbolo. Mas todos os povos da terra conhecem um ser divino. Porque ele não é humano. Ele já está nas esferas divinas, em perfeita comunhão com Deus. Todos cantaram hinos, contaram histórias. Nos mitos da Índia tem a história do Evangelho. Então, meu querido, se você for lá numa tribo da África, você pode não usar o nome Jesus, mas quando você começar a falar do Evangelho, você não está ensinando nada para ninguém, você está lembrando a pessoa, porque ela já sabe. Todos os espíritos desse planeta conhecem o Evangelho. Todos. Todos. É isso que o Emmanuel está dizendo. É só estudar mitologia. Só estudar. Se você conhecer outro autor, porque realmente o Campbell é genial. Tem uma outra obra também, que são 5 volumes, só sobre os mitos. Ele pega em várias civilizações, inclusive chinesas, primitivas. Todas, é Jesus, estão descrevendo Jesus. Essa é a tese também do livro. Eu não estou dizendo que todos os povos da terra vão ser cristãos, gente, porque... Você acha que Jesus é cristão? Imagine você entrando na Assembleia de Cristos do Sistema Solar e perguntando aqui: quem é espírita aqui? É constrangedor. Como eles são o amor, eles vão dizer assim: Jesus, irmãozinho, responde para ele. Chama lá o Kardec, teu emissário. Qual é a religião de quem vive em Sírios? Muçulmano? Maomé esteve lá? Essa é a beleza da doutrina espírita. A doutrina espírita fala de leis morais. E ela diz assim, 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito para a Terra. Para a Terra. Ok? Porque se você perguntar para o Cristo do Sistema Solar, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a Ele,
Cristo do sistema solar para servir de guia e modelo, ele vai responder o quê? Jesus? Talvez ele responda: o Cristo da galáxia. No comentário, vale a pena até ler. Esse vale a pena até ler. No Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui agora, Kardec escreve um comentário a essa pergunta. A pergunta e a resposta. E o interessante é que no comentário a gente percebe a perspicácia do codificador. Estou procurando a pergunta aqui. Esse suspense é bom, porque a gente vai pensando. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Tem oferecido significa que a gente aceitou. Ao homem para lhe servir de guia e modelo. Interrogação. Resposta. Vede Jesus. Comentário de Kardec, abre aspas. Para um homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O que o Kardec está dizendo? Deus diretamente se comunicava através de Jesus. Ele é o médium de Deus. Gente, olha, isso aqui não é assunto fácil, não. Isso aqui não é assunto fácil. Nunca pisou na terra um ser que estabelecesse conexão com Deus como Jesus. Quem nos ensinou isso? Gandhi, um hindu. Precisou um hindu. Mas seria tão bom chamar Gandhi para falar dessas coisas, mas ele desencarnou. Que ele falava assim: se todos os livros religiosos da terra se perderem e sobrar somente o Sermão da Montanha, não perdeu nada. É preciso... Escuta, nós não estamos falando de um tolo, eu estou falando de Gandhi. E tem espírita que pergunta assim: mas esse negócio de Jesus vai ter que reencarnar na Índia, aprender com Gandhi, para poder voltar para ser espírita. É esse senso de... Por isso que Emmanuel diz no prefácio da obra, o que ele está procurando é
restabelecer a verdadeira posição do Evangelho no mundo. Qual é a posição do Evangelho no mundo? Você está achando que o Evangelho é de Jesus? Quando o Espírito de Jesus foi criado, o Evangelho já existia. Porque o Evangelho são as leis morais do universo. Do universo. Se você viajar 1 bilhão de anos e for parar numa galáxia, o perdão é lei lá. Humildade é coisa de quem tem juízo. É coisa de gente sã, que está na perfeita domínio das funções psíquicas. Ele é humilde. Porque o Chico tem aquele caso engraçado, né? Que ele pede para o Emmanuel, me explica esse negócio, eu quero ver. Eu não estou conseguindo entender isso. Aí o Emmanuel começa a projetar na tela dele um cinema 4D. Aí ele vai afastando da Terra, aí começa a ver o sistema solar de longe, o sistema solar vai ficando pequenininho, aí ele vai vendo a Via Láctea, vai vendo outros sistemas solares, e vai afastando, aí ele já começou a ficar assim, triste, e foi afastando, aí a Via Láctea, foi afastando da Via Láctea, aí ele virou assim, Emmanuel, dá para voltar para minha casa não para tomar um café? Deu vontade de tomar um cafezinho. Entendeu por que o Chico era humilde? Deu para entender? Primeira vez que eu fui em Pedro Leopoldo, hoje já todos desencarnaram, né? Eu fui para a casa de uma senhorinha, 89 anos de idade. Aí foi mais 2 lá, o mais novinho, 93, 95. Aí fizeram aquele cafezinho, pão de queijo, não sei o quê. Eles frequentavam uma reunião mediúnica com o Chico, no Meimei. E aí, o Marcel Souto Maior estava comigo nesse dia. Ele não tinha lançado o livro ainda sobre o Chico. Ele estava lá fazendo uma pesquisa e o Arnaldo também. Quem levou foi o Arnaldo, estava o Marcel. A gente sentou, tomamos um café e tal. O Marcel está lá conversando e eu virei para as senhorinhas, né? Perguntei, como é que é aquela história mesmo, quando o Chico estava recebendo o Paulo Estevam? Eu falei assim, olha, meu filho, a gente se lembra do Chico muito emocionado, dizendo que tinha acabado de psicografar o Paulo Estevam, na casinha, né, num escritóriozinho, numa salinha. De repente começou a chegar Paulo, Estevão, João, Pedro, Tiago, Barnabé, todo mundo. Aí o Chico começou a chorar, se ajoelhou e foi beijando o pé de cada um. Entendeu agora por que o Chico era humilde? Porque tinha juízo. Só é humilde quem tem juízo. Porque, meu Deus, o universo é muito grandioso. Tem seres que nós não fazemos ideia. Tem uma gravação. O Oceano Vieira produziu um material, é uma gravação. Gravação é áudio, uma psicofonia do Chico. Emmanuel incorporado, está gravado isso. E o Emmanuel diz assim: nos curvemos em reverência e respeito, pois o espírito de Teresa de Ávila está entre nós.
quer se comunicar. E a voz do Chico fica feminina e Teresa de Ávila começa a falar. O Chico dizia assim: luz é luz. Luz é luz. Então Cristo recebe esses espíritos. Todos eles sabiam, todos eles produziram, todos os povos da terra produziram mitos. Esse é um estudo que nós espíritas ainda teremos que fazer. Na Revista Espírita, Kardec estudava as coisas à luz da doutrina espírita. Nós vamos ter que estudar essas mitologias à luz da doutrina espírita, para encontrar a história do Evangelho nelas. Esse é um tema que está aberto. E vieram em 4 grupos: egípcios, hindus, hebreus e arianos. Hebreus, os religiosos. Hebreus é o seguinte: é um somatório de espírita, protestante, católico, muçulmano, judeu, mas só a turma da ala radical. Você mistura tudo, degreda. É a turma que tem tanta fé, que mata o outro. Hebreu. Egípcio é a turma da mediunidade, do magnetismo, da cura, das faculdades psíquicas. Usa e abusa de todos os dons mediúnicos, mas sabe tudo, conhece a fundo, mede de materialização, mede tudo. Magnetismo é uma coisa assombrosa. Nós tínhamos um amigo do Honório Abreu, Leão Zálio. Leão Zálio, gente, era um médium de cura, um magnetizador. A pessoa cortava a pele, chegava e impunha a mão, fechava. O corte fechava. Essa coisa. Só quem viu, fechava. E aí ele montou uma reunião, estudava Evangelho, estudava a Caminho da Luz, Evolução. Aí o pessoal fala: ô Leão, nós estamos aqui um fulano que cortou para você curar. Ele falou: não, agora tem dermatologista. Leva no dermatologista. O negócio agora é Evangelho. Mas era uma coisa impressionante. Egípcio. Hindu é fantástico. É a turma zen. É o pessoal que desenvolve chakra, respiração, yoga, trabalha energia. Só que é o seguinte, tem um probleminha. Depois vamos falar os problemas. E o ariano? O ariano é o bom vivan. O ariano quer saber de magnetismo, quer saber de cura, não quer saber de negócio de mediunidade, não quer saber de negócio de religião. Ele quer se vestir bem, comer bem, viver bem e, se possível, mandar bastante. Só que é o seguinte, todo mundo esconde um segredo. Todo mundo esconde. Os degradados, sejam hebreus, sejam hindus, sejam arianos, sejam egípcios, todos guardam um calcanhar de Aquiles. Sabe qual é? Uma saudade de matar da pátria perdida, dos amores que ficaram.
uma saudade. Como diz o Glávio, da terra criança, do Tigres e Eufrates, salmos e clamores, cânticos de saudade ecoam pelos ares. Porque viemos, mas deixamos as pessoas que a gente mais ama para trás. E aí, você tem duas opções: ficar chorando durante 10 mil anos, ou desenvolver uma estratégia para ninguém perceber que você está chorando por dentro e para ninguém perceber que você tem sentimento. Então você vira o durão. Não choro, não me emociono. Que mentira. Que mentira. Todo mundo morrendo de saudade e vontade de chorar. Todos. Todos. Ultimamente eu adoro conversar com os durões. Da Europa, de outros lugares. Vai ser durão, racional. Adoro. Adoro. Dependendo para onde você levar a conversa, em 5 minutos ele está chorando. Porque está morrendo de saudade. E o problema dele é o do sentimento. Então, qual que é o problema do exilado? Então, eu vou fazer assim um checklist para você saber se é exilado, né? Estou brincando, gente, brincadeira. Não tem nada disso, tá? Para entender o fenômeno. Porque os exilados provocaram um surto de desenvolvimento cultural no planeta. Quando encarnou o exilado Neandertal, de repente um exilado está lá no Neandertal, aquela barba grande, ele não tinha nem um Mach 3 para fazer a barba. Ele falou: meu Deus, que tristeza, nossa senhora, não tem um salzinho, não tem um primeiro prato, um segundo prato. Aqui é carne crua, mal passada demais. Nós temos que... O que a gente vai fazer aqui? Descobrir o fogo. Daqui a pouco estava com uma pedra lá, cortou, já está cortando. Está lá com um talher de pedra, cortando. Descobriu o sal, começou a temperar a carne, descobriu o vinho, aí começa a plantar uva, começa a trazer um surto de desenvolvimento cultural, só que com perspectivas diferentes. Por exemplo, o hindu, a saudade era tanta que ele preferiu afastar do mundo. Essa é a chaga hindu. Evidentemente eu estou falando de padrões gerais, eu não estou me detendo a aspectos específicos. Então você anda pelas ruas da Índia, todas mal cheirosas, sem nenhum saneamento, sem nenhum desenvolvimento urbano, mas eles têm uma profunda serenidade interior. Falta desenvolver. A estratégia foi afastar-se do mundo. Eu não vou me misturar com esses primitivos. E criaram o sistema de castas. Deixa esses primatas trabalharem. Afinal de contas, eles não sabem fazer mais nada mesmo. Tudo cabeça dura. Deixa eu dominar. Aristocracia espiritual. Gente, a aristocracia espiritual é 1000 vezes pior do que a aristocracia política. 1000 vezes pior. Porque há pouco tempo eu ouvi, ele é um hindu lá do Brasil, um sujeito tão bonito que ele falou, assim, que ele disse assim: você acha que precisa fazer uma respiração para se equilibrar? Que bom, que bom. Mas se você pensa que é melhor do que o outro, porque você sabe fazer essa respiração, tem alguma coisa errada.
Não assistir programas bobos na televisão, é bom que você vê esses caminhos, mas se você acha melhor, se acha melhor do que as pessoas, porque não assiste esses programas, tem uma coisa de errado. E aí ele começa a falar isso. Você não bebe, não fuma, mas se você acha que é melhor do que as pessoas que bebem, que fumam, tem alguma coisa errada. Aí no final ele diz assim, porque no fundo, essas são armadilhas do ego. No fundo é o teu ego, o teu orgulho, te levando a trilhar o caminho do bem, não porque você ama o bem, mas porque você quer se sentir melhor do que as outras pessoas. E nós não devemos seguir o caminho do bem porque queremos ser melhor que os outros. Devemos seguir o caminho do bem porque a gente ama o bem. Certa vez trouxeram um obsidiado para a reunião mediúnica do Chico. O sujeito é obsidiado. Não é? Porque a gente é assim, a terra é um hospital. Aí Jesus manda os doentes e a gente fala assim, puxa, mas essa terra não tem jeito, só tem doente. Por isso que ela é um hospital. Levaram o obsidiado. A hora que começou a reunião mediúnica, o sujeito tira um cigarro, acende, começa a fumar. O dirigente da reunião ficou roxo, vermelho, branco, e começou a agredir verbalmente a pessoa que foi levada para ser tratada. 2 obsidiados, né? Tinha um, agora temos 2. E o Chico falou, não, meu irmão, fica tranquilo. Acalmou o dirigente, virou para o rapaz e disse assim, ô meu filho, não tem problema não, pode soprar fumaça no meu rosto. Por quê? Porque todos nós vamos trilhar o caminho do bem. Esse é um determinismo divino. Então nós não devemos nos sentir melhor do que os outros porque já estamos trilhando o caminho do bem. Pelo contrário. Devemos nos sentir felizes, abençoados e fazer de tudo para que os outros também trilhem. Não nos sentir melhores. Essa foi a chaga da Índia. Se afastou do mundo. E Jesus esperava que eles cuidassem, que eles se envolvessem, que eles se relacionassem, que eles ensinassem o primata. Imagina um Neandertal fazendo yoga. Ele ia evoluir muito mais. Imagina se a Índia tivesse espalhado esses conhecimentos. Se ela tivesse desenvolvido um processo civilizatório. Está acontecendo agora. Eles estão se integrando agora. Estão vindo. Os processos econômicos têm essas coisas malucas, né? Eles vão corrigindo problemas. Estão se integrando agora. Mas era para ter feito isso há muito tempo. Era para eles terem se integrado. Aí veio os hebreus, religiosos. Sabe tudo de prece, de revelação, de processo de revelação, de Cristo, de mundo, sabe tudo isso. Qual decisão tomaram? Gentio para lá, eu para cá. Eu sou escolhido, eles não foram escolhidos. Ufanismo racial. Ufanismo racial. O meu povo é o melhor povo de todos os povos. Até ele reencarnar em outro povo. E pior, dos 4 grupos, adivinha qual deles era o mais endividado perante a lei de causa e efeito? Adivinha?
os religiosos. Gente, tem gente que faz mais confusão nesse mundo do que religioso? Não tem. Não tem. Você pega a história da humanidade, as coisas mais problemáticas vêm daí. Daí ou de um outro grupo. Aí nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, problema hindu, problema do hebreu e o egípcio. Tão preocupado com a morte, com o mundo espiritual, que se desvinculam das questões práticas da vida. E aí se entregam a desvios e a problemas de ordem emocional, porque tem um outro fator. A energia psíquica da mediunidade é a mesma sexual. É a mesma energia. E quem brinca com fogo se queima. Então, a passionalidade, a paixão, o descontrole dos sentimentos, das emoções e das relações está ligado às questões mediúnicas, psíquicas e magnéticas. Você sabe quando uma pessoa tem um magnetismo, ela passa perto de você, você até bandeia. Fala, nossa, olha o magnetismo dessa pessoa. É a mesma energia. E o ariano. Esse ariano é ótimo, porque no fundo, nós somos na nação dos arianos, né? Estamos aqui na capital dos arianos. Então, a questão do ariano, que o Emmanuel vai descrever, ele é extremamente racional e lógico. E linear. Racional, lógico, linear, prático. É o pragmático. Então, aquele sujeito, qual que é a situação? Diário de bordo. Ó, fomos degradados. Localização geográfica. Sistema solar, 42 anos-luz. Nossa, é longe. Equipamento para retorno. Nenhum. Nível de desenvolvimento cultural, índice de desenvolvimento cultural do planeta de destino. Primitivo. Puxa. É um sujeito prático. Aí, e agora? Agora é o seguinte, não dá para voltar. Vamos reproduzir nosso paraíso aqui. Projeto Transplante do Éden. Eu estou brincando, mas é isso. Quem lembra aí? Arquitetura, chama a turma da arquitetura, chama a turma dos exércitos, chama a turma do... Projeto Reconstrução do Éden. Agora, tem uma coisa, vocês vão morrer de rir, gente, mas o Emmanuel disse isso. Não com essas palavras, na linguagem superior. Não é? Emmanuel diz assim, eles não tinham história religiosa. Naquela época, a história, a tradição só se perpetuava através da religião. Então, os hindus deixaram os livros sagrados, os hebreus deixaram seus livros sagrados, os egípcios deixaram seus livros sagrados, os livros dos mortos. Os que já viviam aqui, chineses, asiáticos,
que eram povos também com história, com tradição da terra. Tinham seus livros sagrados. Aí o pessoal, e agora? Agora nós não temos religião, nem queremos ter. Agora, vamos registrar nada. Ficaram peregrinando. Cultuando a árvore, pedra, fazendo escultura de ser humano, porque eles são estetas, são apaixonados pelo homem. Lembra do projeto? Não é um projeto de autossuficiência? Então, vamos adorar a Deus, não, vamos adorar o ser humano. Vamos adorar o ser humano. É um lugar onde o homem é um Deus, o imperador, o governador é um Deus. E só é possível num ambiente ariano. Deus salve a rainha. Essa coisa de ariano. Mas, o que Emmanuel diz? Jesus os acompanha com muito amor, com muito carinho, apesar deles serem os mais sofridos, porque os outros pelo menos tinham consolo, tinha mediunidade, tinha religião, tinha intuição, então sabia. O hindu logo já desdobrou, falou, opa, dá para ir desdobrado. E dá para comunicar. Zen, não preocupa. Esvazia a mente. Dá para ir e voltar, eles vêm, tranquilo. O hebreu, querido, obrigado. O hebreu falou assim, não, já tua intuição está aqui, vai vir missionário, fica tranquilo. Vai vir até o Cristo. Fica tranquilo, tem que ir lá, nós vamos vir aqui. Vai revelar, vai trazer revelação, tranquilo, Deus está com a gente. Deus está com a gente. Falou com o egípcio, já mandei um WhatsApp hoje lá para a capela. Você entrei aqui, ó. Comuniquei. Vamos construir uma pirâmide aqui, apontando lá para direitinho, a configuração aqui, vamos fazer tudo certinho. Fazer tudo certo, tem problema. O ariano perdido. Porque para ele era o fim do mundo. Então o que ele fez? Guardou o sentimento. Trancou aqui dentro. Digitou a senha do cofre, falou, ninguém entra no meu coração. Porque se eu abrir eu vou sofrer. Sofrer é coisa para fraco. Eu vou enquanto der. Eu sou forte. E segue. Segue. Aí constrói coisas maravilhosas, né? Ergue. E olhou assim, o negócio é o seguinte, as moças aqui estão ainda na fase neandertal, vamos cortar cabelo de todas elas, faz a unha, depila e vamos casar com elas mesmo, porque não tem jeito. Mas é assim, que Emmanuel fala assim, foram os únicos que se misturaram. Então eles saem do Irã e começam a fazer o processo de migração e, meu amigo, casa com todo mundo, se junta com todo mundo, chega lá e encontra o chinês, que bom, quero fazer um negócio aqui, vamos nos confraternizar, você conhece vinho? Não conheço, então vamos tomar um vinho, eu vou aprender, vou te ensinar como é que faz. E confraternizou, e começou a espalhar um processo civilizatório. Agora vocês imaginam, o hebreu abriu mão de ajudar no processo civilizatório. O hindu abriu mão de ajudar no processo civilizatório.
O egípcio também. Quem foi o único que ajudou Jesus no processo de civilização do planeta? O ariano. Hoje nós temos um mundo ariano. Uma civilização ariana. Materialista, hedonista, por que hedonista? Se você fala, olha, vou falar isso baixo, não fala a palavra dor com um ariano, ele fica nervoso, te agride. A intolerância à dor do ariano é extrema. Por isso ele fala em eutanásia, abreviar a vida, analgesia. O hindu arranca dente sem anestesia. Vai arrancar, vai. Deixa eu concentrar aqui. Eu estou brincando, tinha um amigo em Belo Horizonte, arrancou dente sem dar anestesia. Entrou na respiração, fez yoga, eu falei, eu não vou nessa não, pode aplicar anestesia aqui. Não vou arrancar cio sem anestesia, mas nem pode dar anestesia. Não, problema com a dor. O hedonismo. Mas não é que eles civilizaram o mundo primitivo e construíram uma civilização planetária? Construíram. Aos arianos nós devemos o progresso do planeta Terra. Hoje, isso aqui Emmanuel diz, e o Emmanuel diz mais, para complicar, um povo que era da Terra, que é o povo chinês, também resolveu se fechar em si mesmo e não se envolver no processo civilizatório. Então, quando eu digo que trabalhar com Jesus é jogo do Brasil, disputa no pênalti, é isso. Porque aí ele teve que... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vamos desenvolver. Desenvolve a civilização ariana e nós estamos numa realidade agora. Qual que é a realidade? A civilização ariana está construída, o projeto foi concluído. Agora, é o que está acontecendo. Esses outros segmentos estão tendo que ser trazidos para o processo civilizatório. Então agora você está vendo ariano comendo de pauzinho na mão, ariano fazendo massagem, fazendo yoga, vindo para grupo espírita, aprender mediunidade com o egípcio reencarnado, ariano aprendendo sobre revelação, sobre Cristo. Porque tem que misturar o melhor de cada grupo para que aquele projeto que Jesus tinha, que era um projeto rápido, eficaz e menos doloroso, se realize. Porque o Cristo planetário se colocou à disposição para dar consultoria para a gente. Mas qual que é o nosso lema? Todo mundo lembra. Qual que é o nosso lema? Eu não preciso de consultoria. Eu basto a mim mesmo. Deixa eu experimentar. Deixa eu fazer. E estamos aí. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Então, se nós raciocinarmos, que Emmanuel vai terminar o livro dizendo sobre o Evangelho e o futuro. O Evangelho e o futuro. O que foi preciso fazer? Trazer a revelação espírita, que é uma síntese do conhecimento espiritual humano, numa linguagem ariana.
isso. Por quê? Nós precisamos ler um tratado de 50 páginas escrito de acordo com as regras do doutorado, para entender aquilo que um oriental entende numa parábola de 3 linhas. Porque um desenvolveu o raciocínio simbólico sintético, o outro só sabe o raciocínio analítico. Esse é o ponto. Então, quando nós falamos de evangelho, e aí o Kardec, ele fala, qual que é o projeto? O projeto do Espiritismo é a construção do homem de bem. O que um ser humano precisa ter para ser um homem de bem? Primeiro, ele precisa desenvolver a sua inteligência no máximo que ele puder. Isso é fácil. Não tem nenhuma dificuldade. Mas ele precisa desenvolver hábitos. Aí é difícil, é difícil. Quais hábitos? O hábito da humildade. O hábito da simplicidade, o hábito da fraternidade, o hábito da compaixão, o hábito do acolhimento, acolher as pessoas, acolher a diversidade, as diferenças. Então está lá, homem de bem. Esse é o projeto. Como que nós realizamos esse projeto? Implantando nos corações os valores morais que estão no código cósmico de Deus. Código cósmico de Deus? Que código é esse? Código moral universal. É o evangelho do nosso governador espiritual do planeta, que traduziu esse código, porque ele não está escrito na linguagem humana, mas ele se reuniu com os demais cristos e traduziu esse código para a língua dos humanos, dos terráqueos. A tradução desse código para a língua dos terráqueos é o evangelho. É o evangelho. Então, se esse é o plano, qual é o deadline? Qual é o tempo? É o seguinte: quantos dias tem uma semana? 7. A cada 7 dias, a revelação do Velho Testamento manda parar, que é o Shabat. O que é o Shabat? É o dia da conexão com Deus. Você se desconecta de tudo para se conectar apenas a Deus. 7 dias. Mas se você for no Salmo 93 e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro vai dizer assim, repetindo o Salmo: sabendo primeiramente isso, lá ele estava falando sobre muita transição, ele fala assim, sabendo primeiramente isso, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Se um dia são 1000 anos, adivinha quanto que é uma semana de 1000 anos? São quantos? 7.000 anos? 7.000 anos. Ok. Como é que Emmanuel chama a raça dos degradados? Raça adâmica. Adâmica. Na questão 52 a 59, Kardec faz 2 perguntas desconcertantes. Ele pergunta assim: Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Os Espíritos falam: não foi nem o primeiro, nem o único. Tranquilo? Ok. Aí ele faz assim: em que época viveu Adão?
não é possível. Será que ele não leu o anterior? Mas o mais incrível, os Espíritos dizem, mais ou menos na época em que lhe assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. Que Adão é esse? É o ciclo do degredo. Não o ciclo todo. Não o ciclo todo. 4.000 anos antes de Cristo começou a última semana do mundo de expiação e prova. 7.000 anos. Isso está aqui no caminho da luz. Eu estou dando só uma pincelada para a gente encerrar. Porque 4.000 anos atrás foi feita uma peneirada e uma turma voltou para a capela. Quase todos os egípcios, muito pouco dos hebreus. Ariano, é conta nos dedos. E uma turma razoável dos hindus. Ficou a rapa da panela. E aí começou o projeto 9-1, né? O projeto resgate dos caídos pela segunda vez. Que é o projeto resgate de Adão. 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, sexto dia. A terra vai entrar num Shabat. Está no Apocalipse, capítulo 20, 21. São 1.000 anos de recuperação, que é o que Kardec fala da convalescença. Peraí, Haroldo. Ok. Ismael, antes da codificação, um pouquinho antes de 1831, antes de se encerrar o primeiro reinado, reúne a pleiade de espíritos que cooperam com ele, e várias pleiades se reúnem, e ele diz assim: não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Serão 100 anos? Serão? 1857, mais 100? 1957, mais 100? 2057. Francisco Cândido Xavier no Pinga Fogo. Chico, em que data aproximada entraremos na regeneração? Resposta do Chico: Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Ok. Se eu tenho uma semana em que cada dia é 1.000 anos, cada dia é igual a 24 horas. Tranquilo aqui? Quantas horas tem um dia? 24. Se nessa semana um dia são 1.000 anos, quanto vale a hora? Quanto vale a hora? 1.000 dividido por 24. Sabe quanto dá? 42 anos. 2057 menos 42 dá 2015. Meus amigos, bem-vindos. Vocês são os trabalhadores da última hora. Isso significa que o que não foi feito em 6.000 anos, nós teremos que fazer em 42. Por quê? Porque não importa a quantidade, o que vale é a qualidade.
Se você for um verdadeiro espírita nessa encarnação, vale 20 encarnações. Se nós conseguimos cumprir o nosso papel em 40 anos, em uma vida, pode significar um trabalho que você está fazendo há séculos. Porque a transformação moral não é um processo linear. Se você transforma moralmente, você dá um salto. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Porque não importa se você começou há 6.000 anos atrás. Você ficou 6, é aquela pessoa que tem 50 anos de empresa e é o pior funcionário. Porque tempo não é sinônimo de competência. Pode ser um indício de competência. Tempo pode ser um sinal de competência, mas não é equivalente. O tempo só é sinônimo de competência se você usou cada minuto para se aprimorar. Então, quem recebe o salário primeiro? Os trabalhadores da última hora. Porque em 42 anos, último capítulo do livro A Gênese, reencarnações estão sendo preparadas, muitos já nasceram. Os arianos vão reconectar-se com a sua origem espiritual. Vão abrir o cofre e vão deixar o coração bater. Vão entrar em contato com seus sentimentos. Vão perceber que Deus é um Pai amoroso. E os povos vão se dar as mãos para limpar os destroços, as ruínas e construir um novo mundo, em que o progresso civilizatório ande de mãos dadas com o progresso moral. Nesse dia, amigo, todos seremos irmãos. Ninguém passará necessidade. Todos teremos educação. Todos teremos cultura, arte. Todos seremos religiosos bondosos, amorosos, felizes, alegres, sem nenhum exagero, sem nenhum excesso. Nos amaremos, teremos relacionamentos profundos, respeitosos, intensos. Jamais levantaremos a nossa mão para ferir alguém. Jamais prejudicaremos o nosso semelhante. Nesse dia, o nosso Cristo vai dar uma festa. A festa espiritual da regeneração da terra. Ele está recrutando, está contratando. Ainda há tempo de entrar nas filas e ajudar no projeto. Você não tem que fazer nada de mágico, você só tem que fazer o que você nasceu para fazer. Mas faça. Você nasceu para ser enfermeiro? Seja um enfermeiro. Você nasceu para ser um músico? Seja um músico. Não importa. Faça o que você nasceu para fazer, com espiritualidade, com dignidade moral, com respeito ao outro. Vamos trabalhar pelo bem comum. Bem comum. Nós temos que construir um mundo para todos. Chega de querer fazer um paraíso só para a gente. Esse foi o erro dos hebreus, o erro dos hindus e o erro dos egípcios. No fundo, quando Deus nos expulsou do paraíso, o que Ele queria mesmo é que a terra inteira fosse transformada num jardim do Éden. Mas para isso, Ele precisa de jardineiros. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos.